Olá pessoas e bem-vindos ao canal Dimensão do Caos. E hoje nós vamos fazer um deck profile de Tundra, o meu arquétipo preferido, então eu era obrigado a fazer um deck profile depois da banice. Colosso bonito, deck tá injogável. Original e engraçada, só é piada, amigão. E tá certo que esse deck profile, eu não me baseei, sabe, não fui apenas eu que eu tirei do zero, eu me baseei em alguns outros decks profiles de algumas outras pessoas também, principalmente no primeiro cara que topou com Thunder Dragon, assim que o deck saiu, acho que no regional. É um cara do Team APX, que o cara, assim que saiu a banlist, ele topou com o deck e eu me inspirei bastante na build dele, somado com algumas outras coisas que eu pensei como teoria, certo? Então eu tenho que explicar aqui algumas coisas um pouco mais que outras, por causa que vai ter bastante teoria aqui, certo? É importante eu entender a teoria para vocês entenderem a win condition do deck, porque senão vocês simplesmente vão pensar, é Titan Turbo, cara, deixa de se envergonhar. Se você acha que a win condition do deck é Titan Turbo, novamente, deixa de se envergonhar. As pessoas que acham que o futuro do deck é Titan Turbo também parem de se envergonhar, por causa que chega até a ser... eu já vi filmes de comédias menos engraçados do que essa piada. Enfim, obviamente eu não preciso explicar porque eu estou usando 13 de cada Dragon. Suponho que o Hulk, algumas pessoas estão cortando o Hulk para 2, mas eu acho que o deck é bem dependente dos starters, que são Instant Fusion, Battery Man, Aluf Lupine e Allure of Darkness, e até mesmo Gold Sarcófagos, certo? Então é um total de 13 starters, então no caso que eu comece com Battery Man, eu sempre quero ter o Rock. No caso que eu abro com Aluf Lupine, às vezes eu também quero ter o Rock, por causa que se eu abrir com Aluf Lupine, mais um dos cenários que tiver feito com banidos, mais o Rock, eu consigo passar com o campo com Hor, Mascarena e Titan, o que num primeiro momento parece um campo risível, mas acredite, é mais forte do que parece, e eu vou explicar depois. 3. Matrix, é muito importante você ter o Matrix. A propósito, desculpe pela péssima iluminação, mas é assim que eu tenho que... Vamos ver, eu suponho que melhorou um pouco aqui, dá pra ver um pouco melhor a carta, tá meio escuro agora, mas enfim, o Matrix é muito necessário pro deck agora, certo? Na verdade não me agradou nem um pouco essa iluminação, por causa que não dá pra ver a realidade das cartas. E eu suponho que agora com essa iluminação e com a minha câmera horrível não dê pra ver direito a realidade das cartas, principalmente os Thunder Dragons, que eles são Prismatic Secret, certo? Então provavelmente vai ficar ruim de ver. E a propósito, o Prismatic Secret é sim maior do que Ultra da coleção original. Eu realmente não entendo isso. As pessoas acham que a raridade mais alta é a coleção original, só porque está escrito o nome da coleção original bem pequenininho no canto da carta. 2 do, certo? Do... É uma carta absurdamente importante. Eu estava usando só um, devido à falta de consistência do deck agora, que ele novamente eu estou maximizando os starters. Na verdade o deck ficou mais consistente agora do que a build que eu usava antes da banlist, devido ao fato de que eu estou usando mais starters, certo? E antes eu usava menos, já que não era tão necessário assim você abrir com os starters, já que no fim das contas você sempre passava com Colossus, certo? Até mesmo mãos medíocres como Matrix mais Hulk passavam com Colossus. Agora você não tem tanto esse luxo. Mas, enfim, o duo é muito importante. Ele triga todos os Thunder Dragons no cemitério quando invocado. Ele condiciona um monstro por batalha e busca outro monstro trovão. Enfim, essa carta é absurda. Ela causa uma grande pressão no oponente. É muito boa, tipo, quando você tá querendo bater por dano. E eu até tava testando só com um, mas eu sentia muito da falta do segundo pro grind game. Então, mesmo não sendo a carta ideal para começar, certo? Na mão é muito necessário ter o segundo, porque eu sempre quero ter a opção de buscar o segundo. 3 da melhor normal do deck, 3 da carta que era um lixo enquanto o Colossus estava no jogo, porque ele tem um teto menor e ele também não é trovão, mas enfim, agora ele se torna melhor por causa que, ao contrário do Battery Man, o Aluf Lupine ele consegue
buscar Thunderground Fusion e o Matrix na mão no mesmo turno, certo? O Battery Man não te dá isso, você tem que ou sacrificar um Matrix ou o Titan, a menos que você comece com uma terceira carta na mão com o Battery Man. Antigamente você conseguia muito facilmente passar com Titan e Matrix na mão usando o Battery Man, porque existia Colossus, agora não tem mais. Então a Luflupine muitas vezes acaba se tornando melhor do que era antes. Porque antigamente eu achava a carta horrível, certo? Não que eu acho que a carta seja perfeita, eu acho que a carta tem muitas falhas. Eu nunca fui um grande fã de Luflupine, pelo simples fato que o teto dele é menor, mas devido às condições que o deck se encontra, o fato dele ter teto menor ou não muda tanto, pelo simples fato de que ele consegue pôr o setup inicial, o setup ideal que você quer ter com esse deck no primeiro turno. Duas Luna The Dark Spirit, um Iverbuster e um Collapse Serpent, Monstros Caos, sabe? Banir Tele-Extenders é sempre muito importante, fora que eles são nível 4. Enfim, também ajuda com o Battery Man, às vezes ajuda com a Luflupine. Hand Traps, porque o deck precisa de outras formas de interação. Então, mesmo que eu não goste de usar um grande número de Hand Traps, eu até que estou usando, sabe? Então, 3 Ash Blossom, uma Ghost Ogre Secret, uma Ghost Ogre Ultra raridade arte alternativa e uma Super de Mega Team, por causa que somos consistentes aqui com as raridades. E 2 Dimension Shifter, eu estava na verdade usando antes Dede Crow, porque pelo simples fato de que o Dede Crow uma das win conditions do deck é ter um Fusion no cemitério. Às vezes você nem se importa com o Titan ser ou não uma interrupção no turno do oponente. Você só quer ter um Fusion no cemitério para poder buscar no próximo turno. E o Dimension Shifter meio que conflita com a Thunderground Fusion, já que ela não vai poder ir no cemitério. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui não deixa o oponente ter um cemitério. Então, tá, você não vai ter um Fusion no cemitério, mas você vai instantaneamente ganhar porque o oponente vai passar o turno sem fazer nada. E eu acho que também uma outra coisa que me fez não usar Dimension Shifter nas primeiras semanas desse formato foi que tinha muito deck de controle, tinha muito Altergeist, e eu tava testando deck no Dealing Book e era muito ruim começar com Dimension Shifter contra Altergeist, contra Guru, enfim, e começando contra aqueles decks, o Dimension Shifter não fazia nada, enquanto o The Crow, tá, ele não era a melhor carta do mundo, mas pelo menos ele fazia alguma coisa, certo? Contra essas matchups, por causa que, por exemplo, o Altergeist consegue facilmente, sabe, tá, eles precisam de um cemitério pra jogar, mas eles podem esperar pro segundo turno deles, porque eles têm um monte de trap. Eu acredito que o Dimension Shifter vale muito mais a pena, né, mesmo com, sabe, ele sendo um pouco pior contra esses decks de trap, pelo simples fato que eles não se importam muito de passar o turno sem fazer nada. Para spells, nós estamos usando a melhor spell do deck, obviamente, a Lure of Darkness, e 3 Instant Fusion, também muito essencial. Eu espero que a Konami não bana limite Instant Fusion, até porque eu acho que o problema da Instant Fusion na Master Rule 5 é o Millennium Eyes, enfim, mas, sabe, a Konami não gosta muito do fato de que decks tenham altos para hand traps, então eu suponho que alguma coisa eles vão fazer ou com Instant Fusion ou com Millennium Eyes, mesmo que, no geral, eu acho que não seja, sabe, a pior coisa do mundo, os decks tenham altos para hand traps, por causa que no fim a gente tem 1 bilhão de hand traps e apenas 3 counters óptimos para hand traps, que é 3 Call by the Grave, então eu nem acho que seja tão quebrado assim, mas enfim, as pessoas choram quando as hand traps delas não pegam. Do Thunderground Fusion, vocês podem até pensar, nossa, mas o deck é muito mais dependente de fazer o Titan. Sim, ele é muito mais dependente de fazer o Titan. Só que a questão é que a Thunderground Fusion é uma das cartas que mais bricas nesse deck. Das cartas Thunder Dragons, ela é a carta que mais brica, mais do que o Duel. Então, por mais que faça sentido usar 3 Thunderground Fusion, não adianta nada você abrir mais vezes com a carta de fusão se você não vai conseguir fazer a fusão pelo simples fato de que você bricou. Se é que você me entende. É uma questão de que não adianta você abrir com a spell de fusão se você não consegue fundir igual.
e você simplesmente bricou. E não é nem a questão de, eu não quero abrir com duas cópias da mesma carta na mão, não. Porque isso é uma teoria imbecil, é uma teoria que é muito, muito falha. Não, não é essa a questão. A questão não é que eu não quero abrir com duas Thunderdragon Fusion na mão. A questão é que Thunderdragon Fusion é uma das cartas que mais brica nesse deck. E por mais que algumas vezes no range game eu até quase sinto falta da terceira Thunderdragon Fusion pelo simples fato de que eu sou muito, muito obrigado a sempre buscar o Roar pra reciclar a Thunderdragon Fusion. Eu sempre me sinto muito necessitado de fazer isso. No geral, eu não sinto falta da terceira Thunderdragon Fusion e eu prefiro a consistência maior do que ter a Thunderdragon Fusion às vezes para ter um campo melhor, alguns jogos, mas brincar muito mais jogos. Enfim, um Gold Sarcófagos, obviamente, uma Dimensional Fissure. Eu não estou usando o terceiro Dimension Shifter pelo simples fato de que, sabe, posso usar Dimensional Fissure, Fissure no geral é melhor porque não bane a Thunderdragon Fusion e porque é contínua e você não se importa com o seu cemitério no geral. Quer dizer, tá, você tem até alguns monstros caos. Eu estou usando, por exemplo, 6 monstros caos que são são Wyverbuster, Collapse Serpent, as duas Luna e os 2 Duo, então são 6 monstros caos, mas não é o fim do mundo se não conseguir usar eles, porque o oponente não vai ter o cemitério pelo restante do jogo, então essa carta ferra muito mais o oponente do que me ferra. Eu não estou usando Macrocosmos no deck por causa que Macrocosmos é uma trap, enfim, por mais que Dimensional Fissure seja mais lento do que o Dimension Shifter, por ser uma spell e não uma range trap, eu ainda acho ela um pouco mais rápida do que o Macrocosmos. Enfim, extra deck, 3 Titan, obviamente, em teoria tá um deck de fusão, então temos que usar 3 Titans, obviamente. Thousand Ice Restrict, Kaminari, nada a explicar aqui. Monstros Links, um Linkuriboh, que no primeiro momento não parece tão necessário assim, porque Linkuriboh antigamente te permitia... Quando você abria com uma mão com Matrix e Rock, você conseguia passar com Colossus, pela simples existência do Linkuriboh. E atualmente a gente não tem Colossus, então Linkuriboh perde um pouco de valor. Mas é incrível o quanto necessário essa carta é, pelo simples fato de poder enviar o Matrix pro cemitério, às vezes quando você precisa de mais algum material para um monstro caos ou para uma fusão. E até mesmo pro token do Batteryman, enfim, pro Thousand Ice Restrict. Um Kaminari Ataque, porque a gente não tem cross-ship, pelo menos não por enquanto, aqui no Brasil. Obrigado, Devir. Mascarena, provavelmente uma das cartas mais necessárias do Extra Deck. Eu sei que é cara, mas eu provavelmente não estaria usando esse deck se não tivesse a Mascarena, devido ao fato de que ela permite você usar os Thunder Dragons no turno do oponente para fazer link e ativar os efeitos deles no turno do oponente. Então você essencialmente busca 2 vezes, então isso é muito, muito bom. Um Nightmare Phoenix, Unicórnio, nada de muito especial aqui. Trisbaena, originalmente estava usando um terceiro Link 2. Um terceiro Link 2 que, sabe, apontasse para baixo, porque o Nightmare Phoenix ele aponta para cima. Ele não é muito bom para abrir zonas, eu acho que todo mundo sabe disso. Mas o Trisbaena, muitas vezes dos jogos eu não fazia o terceiro Link 2, então eu simplesmente pensei... É muito raro às vezes que eu preciso de um terceiro Link 2, então simplesmente vou colocar um Trisbaena por causa que ele complementa a IP Mascarena, e por mais que ele seja bem raro de se fazer, ele te ajuda a ganhar naqueles jogos que você enfrenta decks de 7-5 passo, porque você vai dar Mascarena no turno do oponente e usar a Mascarena e o Roar para fazer um Trisbaena no turno do oponente, o Roar vai ativar, invocar um Dark do campo, do deck, na zona do Trisbaena, bane todas as spell trap do oponente e você consegue uma busca. Então, essa é uma das ideias do Trisbaena. E também uma das ideias do Zeroboros, que é essencialmente a extensão disso. O Zeroboros é mais forte e atinge decks de monstro também. O Zeroboros eu suponho que é um pouco mais frágil, certo? Porque você está partindo do pressuposto que o oponente não tem nenhuma forma de interagir. Mas é meio que nem a lógica do Orcus, sabe? Orcus no formato anterior usava os Zeroboros porque eles tinham a oportunidade de às vezes dar os Zeroboros e dar essencialmente um FTK no oponente. Se eles não conseguiam fazer isso, tudo bem, não é o fim do mundo. Se você consegue, você instantaneamente ganhou. Então,
Sabe, muitas vezes o Orcust não precisava de Zeroboros pra ganhar, mas se ele tivesse a oportunidade, ele instantaneamente ganhava, assim, menor do esforço. É meio que a mesma lógica. Apollousa, Avramax. Avramax é meio que... Eu até poderia usar um Boroload, um Borosword, mas o Avramax meio que me parece um meio termo entre os dois. Também ele complementa a IP Mascarena, porque ele é melhor de se invocar com a IP Mascarena. Eu suponho que ele seja um pouco mais fácil de se fazer nesse deck, pelo simples fato de que você pode muito bem usar links 2 aleatórios para invocar o Avramax, certo? Às vezes você tem um Unicorn, um Titan no campo e também usa para fazer um Avramax. Então eu sinto que ele é muito mais fácil de fazer do que usar um link 4 que precisa de 3 monstros diferentes. Enfim... novamente, talvez vale mais a pena usar um Borosword, às vezes eu até... Na verdade, nesse deck eu nem sinto falta de Borosword tanto assim, mas às vezes Boroload até poderia ser melhor. Mas eu acho, novamente, eu acho que o Avramax é meio que um meio termo. E um Abyss Dweller porque a gente tem a oportunidade de fazer rank 4s, graças aos Extenders nível 4. E por último, um token, o Dragão Dynamo, porque eu acho o nome da carta engraçada. Então, esse é o token da zoeira, porque eu gosto dessa carta por nenhum motivo, sabe? Só porque ela tem um nome engraçado e eu gosto de usar tokens mal feitos. Bom, eu fiquei explicando muito das cartas. Eu acho que mais tempo do que eu realmente gostaria. Eu acho que eu gastei muito tempo falando das cartas em si. Alguns detalhes que nem foram tão necessários assim. Mas enfim, eu não expliquei ainda os win conditions do deck, que eu acho que é a parte mais importante. Porque nada adianta desse deck profile se vocês não entendem quais são os win conditions. Porque, novamente, a maioria das pessoas vai achar: o deck tá injogável, 5 colossos, a única interação do deck, a única carta boa do deck, agora o deck é Titan Turbo, Sim, às vezes Titan Turbo até ganha por si só, o Titan sozinho, mas nem sempre, a maioria dos jogos não. Eu acho muito idiota você simplesmente reduzir o deck a eu vou invocar essa única carta e é isso. Ainda mais quando nem podemos dizer que é realmente Titan Turbo quando a gente não tá usando o máximo de cartas para invocar o Titan do deck. Se isso fosse realmente Titan Turbo, eu estaria até usando, sei lá, Future Fusion, que provavelmente é uma outra carta que invoca o Titan muito fácil. Então não, isso daqui não é Titan Turbo. Mas... obviamente, é uma fusão que você sempre quer invocar do deck e é muito boa. Mas de outras win conditions, nós temos a Mascarena podendo invocar um desses monstros. Ou às vezes até mesmo eles por si só, certo? Não precisa ser a Mascarena em específico, então vamos cortar a Mascarena e dizer que tem essas 5 win conditions. O Unicorn, eu suponho que é um pouco mais fraco, né? Você só tá embaralhando uma carta do cara, não é nada nem um pouco opressivo ou impressionante, mas, novamente, às vezes pode ser um pouco chatinho de se lidar. Mas no geral, se você invoca o Avramax, alguns decks não tem out pra ele, principalmente se invocado com a Mascarena. A Polusa, múltiplas negações e decks dependentes de muito efeito de monstro perdem pra uma única Polusa. Zeroboros e Trisbaena limpando o campo do oponente por nenhuma razão. A Abyss Dweller também, por si só, às vezes ganha jogo desmerecidamente sozinho. Do main deck, nós temos o Du e a Thunder Dragon Fusion. São cartas muito necessárias, muito necessárias de você ter em circulação, pelo simples fato de que o Du te gera muita vantagem por batalha, enfim, ele gera muita pressão, as pessoas não respeitam o Du, e a Thunder Dragon Fusion sempre te garante uma busca no próximo turno. Então é assim que você dá outgrind no oponente, você sempre dá uma maneira de pôr a Thunder Dragon Fusion no cemitério, e todo turno o oponente tem que lidar com um Titan, e por mais que às vezes você nem tenha um Matrix ou um Dark na mão para poder trigar o Titan no turno do oponente, você tenta dar um Fusion no cemitério. E aí o oponente é obrigado ou a responder a Thunder Dragon Fusion ou a fazer alguma coisa pra, enfim, parar esse loop. E se o oponente parar um dos efeitos da Thunder Dragon Fusion, meio que ele só parou metade da carta, sabe? Ele parou meia carta porque... se ele parou o efeito de fusão, ele não parou o efeito do cemitério no próximo turno de buscar uma carta. Se ele parou o efeito de buscar uma carta do cemitério, ele não parou a fusão que você fez no turno passado. Então, meio que é uma carta que demanda bastante resposta do oponente também. E eu acho que, por último, a gente pode colocar aqui
Por último, como as últimas win conditions, eu suponho que Dimension Shifter e Dimensional Fissure, basicamente a mesma carta, então simplesmente vamos colocar o Dimension Shifter aqui. Então, é isso que eu considero como win conditions do deck. Essencialmente, nós temos 10 win conditions, por assim dizer. Eu gosto de separar esse deck em particular assim, não é como se eu não trato a maioria dos outros decks assim, sabe? Vendo o deck por win conditions, mas no caso desse deck eu gosto de ver assim. Eu até cheguei a jogar um pouco de Orcust no formato passado e meio que eu também vinha o Orcust assim, certo? Eu gostava muito de separar o Orcust em win conditions, às vezes o de Girso era uma win condition, às vezes a Crescendo era, às vezes o Longirso, o Zeroboros, o Trisbaena, o Unicórnio, enfim, tipo, novamente, eu acho que tem algumas similaridades, algumas coisas que você pode comparar entre os dois decks, principalmente devido à forma que os dois usam a Mascarena, e o Orcust usava muito bem a Mascarena no formato passado, deck que eu acho que não vai existir um outro deck no jogo que abusava tanto a Mascarena quanto o Orcust no formato passado, mas o Orcust agora tá mais fraco e abusa bem menos a Mascarena, mas nós jogadores de Thunderdragons, conseguimos abusar da Mascarena. Eu espero que tenham entendido a lógica desse deck e, enfim, terem aprendido alguma coisa. Obrigado por assistir e valeu!